Olá pessoal, tudo bem? Salve, salve! Mais um vídeo aqui do canal Falando Sério. Tudo bom, pessoal? Comigo, mais ou menos. Estou muito preocupado, vou ter prova de oncologia. A matéria está terminando e vão chegar aí, já estão programados as provas. Então, tem que estudar muito, gente. Estou muito preocupado porque eu vou ter que estudar bastante e esse bastante é muito mesmo. Mas é aquele negócio, né? Tem que arregaçar as mangas e partir para cima. Ter tranquilidade, fazer as provas e seguir em frente, certo? Então o negócio é estudar. Gente, no vídeo de hoje, o tema é a falência do casamento. Então eu já vou começando fazendo aqui uma pergunta, né? Na sua opinião, o casamento está acabando? Então eu fiz uma pesquisa para fazer esse vídeo e eu vou compartilhar com vocês algumas informações bem interessantes, tá ok? Então veja bem, em 2022 houveram cerca de 970 mil casamentos civis registrados no Brasil, o que representa um aumento de 4% em relação ao ano de 2021. No entanto, esse número está abaixo da média de 1 milhão de casamentos registrados entre 2015 e 2019. Em 2024, foram registrados 926.211 casamentos no Brasil, com uma leve queda de 0,15% em relação ao ano de 2023. Até aí, parece que muita gente ainda continua se casando, certo? Aparentemente, você olha esses dados, mais de 920 mil casamentos por ano, é muita gente se casando. No entanto, pessoal, em 2024, foram registrados 420.039 divórcios no Brasil, um aumento de 8,6% em relação ao ano de 2023. Esse valor constitui um novo recorde no país, com mais de 400 mil divórcios em apenas um ano. Mais um detalhe importante: 47,7% dos casais que se divorciaram em 2022 tinham menos de 10 anos de união, um aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2010, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, por que está acontecendo, aumentando o número de divórcios no Brasil? Então, quais são as principais causas do divórcio? Então, vamos lá. Eles relatam o seguinte, que problemas financeiros, falta de comunicação e infidelidade, ou seja, a traição tanto do homem como também da mulher, são causas aí dos pedidos de divórcio. Mas existem outras causas também como motivos para o divórcio. Por exemplo, a falta de tempo para atividades em comum, tipo atividades de lazer, o tédio, a rotina em comum, os vícios como o alcoolismo, vícios em jogos que afetam e provocam problemas financeiros, divergências sobre a criação dos filhos e também a incompatibilidade sexual, diferenças de desejo e necessidade sexual gerando insatisfação e falta de sexo. Às vezes existem aquelas pesquisas que perguntam quantas vezes você faz sexo por semana, né? Então, são aqueles dados assim bem elevados
que as pessoas dizem, faço todo dia, de manhã, de tarde e à noite. Eu faço 10 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, são dados assim, os mais variados possíveis e alguns até cômicos, né? Em relação a essa frequência, em relação a sexo por semana. No entanto, às vezes esses dados, essas informações, elas não condizem com a verdade, né? Porque, como aparece aí na pesquisa, a incompatibilidade sexual também é um motivo para o divórcio, né? Então, nessa pesquisa, pessoal, também tem um detalhe importante. Quem é que sofre mais com o divórcio? Veja só essa informação. 70% dos divórcios são iniciativas das mulheres e as mulheres também colocam um ponto final em namoro com maior frequência do que os homens. Ou seja, a decisão do divórcio parte das mulheres e também o fim do relacionamento também parte das mulheres. Então, é uma pesquisa que a gente começa a observar a questão também de comportamento, né? E quando fala sobre quem sofre mais, a pesquisa diz que 40% dos homens, eles sofrem de solidão após o casamento, enquanto 20% das mulheres, elas dizem que sofrem de solidão, têm problemas de solidão depois do pedido de divórcio, pedido de separação, né? Então, daí eles dizem que o homem sente mais a separação do que as mulheres. E em relação também à questão do divórcio, qual é a parte mais difícil dentro desse processo? Então, a maioria relata que é a preocupação com os filhos. Por quê? Muitos, eles ainda estão na fase de adolescentes e o casal que está se divorciando, ele sente essa insegurança da comunicação com os filhos. Como eles vão comunicar para os filhos adolescentes essa questão da separação, essa questão do divórcio. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, a parte mais difícil aí do processo do divórcio. É a comunicação para os filhos que o casal está se separando, né? E eles também relatam que os filhos, né, nesse processo, é a maior preocupação deles. Como eles vão ficar? Como eles vão se comportar, né? Então, pessoal, o que nós podemos concluir em relação a esses dados, em relação a essa pesquisa? E eu também cheguei a uma conclusão, pessoal. Cada um pode fazer a sua reflexão, né, em relação à questão do casamento, em relação ao divórcio, em relação aos filhos, né? E faça seus comentários também aí. Por que o casamento ele está acabando? 10 anos, o casamento, ele, às vezes até mais, demora um pouquinho mais. Mas com 10 anos o casal está pedindo o divórcio, né? Então, pessoal, os 3 primeiros anos do casamento é a fase do conhecimento mútuo, né? E também dos acertos, com muita paciência, com ajuste aqui, ajuste ali, uma conversa aqui, uma conversa ali. Mas no final, tudo se ajusta, né? E nesse período também, nesses 3 primeiros anos, o casal ele começa a ter aquele interesse, né? Uns mais, outros menos, na chegada, no planejamento do filho, né? Ou da filha, né? Eles começam a se planejar nesses primeiros 3 anos. No entanto, após esses 3 anos, o casamento ele vai entrando na rotina, o casal passa a se conhecer mais e também se aturar menos, até chegar no nível de saturação, com problemas também de traição do homem ou da mulher,
O homem trai e a mulher também trai. Então, muitos casais hoje, eles estão mantendo um relacionamento estável, né? Uma relação estável, vivem juntos, sem haver a opção do casamento religioso, e vão vivendo a vida em comum. Só depois de um bom tempo, vivendo juntos, decidem e optam pelo casamento civil. E nesse meio termo também, às vezes, até tem filhos, né? Ou só depois da decisão do casamento religioso, eles prolongam ao máximo, e só depois que decidem realmente casar religiosamente, né, na igreja, aí é que eles vão ter os filhos. E muitos, eles optam também pelo casamento no cartório. Faz ali um casamento bem simples para sacramentar aí a relação. Enfim, o casamento hoje apresenta-se uma rachadura e muitas dúvidas e incertezas se vale a pena ou não tomar a decisão de ter a vida a dois. Comente aí, pessoal, coloque aí nos comentários a sua opinião, tá bom? É importante aqui para a gente poder também saber a opinião das pessoas em relação a essa questão do casamento. Pessoal, eu vou contar aqui um caso aqui para vocês. Nesses últimos 3 anos, eu estive apenas em 2 casamentos, tá? Mas eu vou contar um negócio aqui para vocês que não é piada não, tá, gente? É um casamento que eu presenciei. Um deles, o noivo, ele transpirava horrores. E não era aquela transpiração, aquela ansiedade de tesão, de casamento, que ele está muito feliz. Não, ele transpirava horrores. E era de nervoso mesmo. E ao mesmo tempo, a cara do noivo era uma cara assim de terror, né? Os olhos dele, aquele olhar de espantado, né? Isso já no altar, hein? Isso já no altar. Os olhos do cara transmitia assim uma insegurança e uma sensação de que a cada minuto a corda estava se aproximando do pescoço dele. Então acho que isso aí dava aquela tensão, aquele pavor, aquele pânico, né? Que era a decisão. Ali não tinha para onde correr. E a noiva, ela estava com aquela aparência pálida, um rosto pálido. A maquiagem dela, ela estava assim borrada, era de suor e também de cara de pânico, né? Era uma cara de pânico absurda. Parecia que eram aquelas cenas de novela que um dos dois, ele ia largar tudo e ia sair correndo porta fora da igreja na hora de dizer o sim, né? Parecia que estava estampado. As pessoas olhavam assim com aquela ansiedade, aquela expectativa de que parecia que um dos dois, na hora de dizer o sim, ia sair correndo porta fora. Por quê? A imagem que a gente via, o semblante dos dois, tanto do noivo como da noiva, era de total terror, né? Terror e pânico. Enfim, mas na hora do sim, os dois disseram aquele sim, mas muito sem graça e cheio de medo, e no final aquele beijinho muito sem graça e borocochô, né? Não era aquele beijo de felicidade, mas aquele beijo que tinha que cumprir aquele ritual. Então, se casaram, mas se casaram dessa maneira. Então, pessoal, deixa aí nos comentários, será que está valendo a pena se casar? Será que o casamento está morrendo? Comente aí, deixa aí nos comentários, ok? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal Falando Sério. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por você ter assistido mais esse vídeo. Se você gostou do vídeo, siga, curta e compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui também no canal, ajude o crescimento aqui do canal Falando Sério. E eu aproveito também para desejar aqui no finalzinho do vídeo um feliz Dia das Mães
para todos. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui do canal Falando Sério. Obrigado, tchau, tchau.